Pois então, o negócio é o seguinte, vamos resolver o desafiozinho, juro que é um desafio, né? Para a maioria de vocês é um aquecimento, eu sei disso, mas para muitos talvez não, para muitos seja desafiador mesmo achar, né, a solução da equação. Vou fazer aqui no cantinho, x² menos x menos 6, será que era isso mesmo? Igual a 0. Então o que a gente faz para achar as raízes? A gente simplesmente pega a soma das raízes, né, que é 1, beleza? Pega a metade dessa soma, certo? A metade dessa soma, que é 1 sobre 2. E eu sei que se eu somar um certo número A, ou subtrair um certo número A da metade desta soma, isto tem que dar o produto das raízes, que é menos 6. E aí pronto. E aí eu acho quem é esse A, e assim eu acho as raízes. Não é? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Pronto. Agora eu vou somar 6 em ambos os lados e vou extrair a raiz quadrada em ambos os lados, certo? E a raiz quadrada, né, de 6,25 é 2,5. Extraindo a raiz quadrada, menos 2,5 ou mais 2,5, mas pelo método do nosso querido... Como é que é mesmo? Shenlong. A gente, depois de achar o A, vai lá e acha as raízes, né? X' e X duas linhas, que a gente estava buscando. 0,5 mais 2,5 dá 3. E 0,5 menos 2,5 dá menos 2. Porra, professor, que trabalheira é essa? Claro que é trabalhoso pra caramba pra quem faz por soma e produto, né? Olha e bate o olho e já sabe que as raízes são tais que multiplicadas dão menos 6 e somadas dão 1. A gente simplesmente não faz nada disso, né? A gente simplesmente vai lá e acha as raízes mentalmente. Porém, como recentemente eu fiz um vídeo sobre essa técnica, né, de achar as raízes desse jeito, estou provocando a galera a que não assistiu o vídeo, assistir e entender o que está rolando. Ou fica até o final do vídeo e a gente vai, né, falar bastante sobre métodos para resolver qualquer equação, né, de segundo grau. Beleza? Então, assim, muito melhor do que a gente conseguir, né, resolver uma equação de segundo grau, qualquer, aliás, específica, é mais legal a gente conseguir resolver uma qualquer. E aí eu queria te mostrar como que a gente resolve todas as relações do tipo ax² mais bx mais c igual a 0. Que beleza! Certo? Então, vamos à solução geral. Olha que coisa poderosa! A primeira coisa que a gente vai fazer para resolver uma equação desse jeito aí, desse tipo, é fatorar essa expressão ax² mais bx mais c. Só vai se abençoar dessa passagem da aula quem já tem uma noção, né, do que é produto notável, do que é um trinômio quadrado perfeito e de como se fatora um trinômio quadrado perfeito e como que se pega um trinômio que não é quadrado perfeito e se transforma ele num trinômio quadrado perfeito, né, usando o princípio da igualdade, logicamente, como sempre, como guia, né? Então é muito importante, que senão fica um pouco pesado para o jovem que não tem essas habilidades acompanhar essa passagem da aula. Então a gente sempre alerta, né, para o estudante: olha, será que essa aula tu já está preparado para ela? Porque senão dá a sensação de que o problema é contigo, e não é. O problema, na verdade, é que de repente algum passo não foi dado anterior. Então olha só que massa essa ideia.
Eu vou dividir toda essa expressão por A, né? Porque eu tenho esse direito de dividir a esquerda e direita dessa igualdade por A. E aí eu vou ficar com x ao quadrado mais b sobre A, x mais c sobre A, igual a 0 sobre A, que é 0. Né? Claro que A não pode ser 0. Se A fosse 0, eu não teria uma relação de segundo grau, e o nosso combinado é estudar uma relação de segundo grau. O B poderia ser 0, não tem problema, o C poderia ser 0, mas poderiam não ser, então eu estou estudando o caso geral. Beleza? Bah, quem conhece produto notável sabe que quando eu tenho uma coisa do tipo m mais n ao quadrado, fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Por isso que se eu tenho um trinômio com essa cara, né, eu só extraio a raiz quadrada do primeiro e do último termo e consigo desfazer, certo? Aquele produto notável, né, que seria fatorar um trinômio quadrado perfeito. Pois então, ó, se esse cara segue essa regra, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então eu conseguiria descobrir quem deveria ser o terceiro termo, né, que deveria estar no lugar desse sujeito, para que esse trinômio fosse um trinômio quadrado perfeito. Beleza? Então observem, x quadrado mais esse cara está representando 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo. Mas aí eu tenho que descobrir quem é esse outro cara que eu quero elevar ao quadrado. Então observem, já que 2 vezes x vezes esse cara tá dando aquele cara lá, b vezes x sobre a, então eu descubro que esse quadrado aí que eu estou precisando, vou dividir por x ambos os lados, vou dividir por 2 ambos os lados. Tu vê, ó, esse segundo termo, ele era para ser b sobre 2a. Então, b sobre 2a ao quadrado é que eu gostaria que existisse no lugar desse c sobre a. Eu não gostaria que esse c sobre a estivesse ali. Então, olha que coisa linda. Eu vou subtrair c sobre a em ambos os lados dessa igualdade. Então, eu não violo nada. Assim, o c sobre a desaparece. E eu vou somar em ambos os lados dessa igualdade b quadrado sobre 4a quadrado, né? Que b sobre 2a ao quadrado é isso, né? Mais b quadrado sobre 4a quadrado. Essa é a sacada, né, para a gente desenvolver a fórmula que resolve qualquer equação de segundo grau. Beleza? Certo? Vamos ver como é que vai ficar? Então eu uso isso mais como um artifício didático, né, para mostrar para o jovem o que a gente está fazendo, mas agora vamos ver se funcionou, beleza? Quase como uma prova real, tá? Então olha só, o que aconteceu? Eu fiquei com a seguinte relação, x quadrado mais b sobre ax, aí tu vê, né, c sobre a menos c sobre a dá 0, mais b quadrado sobre 4a quadrado igual. Aí, para ficar bonito, né, eu vou botar o b quadrado sobre 4a quadrado que eu somei ambos os lados na frente e o menos c sobre a que eu subtraí ambos os lados eu vou colocar atrás só por elegância. Segundo o nosso raciocínio anterior, a gente transformou esse trinômio, que não era um trinômio quadrado perfeito, que não era fatorável até então, com essa operação simples dos dois lados da igualdade, a gente transformou o cara num trinômio quadrado perfeito. Quer dizer que se eu extraio a raiz desse primeiro termo da x, eu extraio a raiz desse segundo termo da b sobre 2a, e aí mais, né, é mais aqui no meio, eleva ao quadrado, e essas coisas são iguais. Se eu fizer o produto notável quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo,
eu acabei fatorando, ó. Olha que beleza. Tá, professor, mas por que tu queria fatorar? Ah, eu queria fatorar porque agora, fatorado desse jeito, eu posso extrair a raiz quadrada dessa coisa ao quadrado, né? Mais ou menos em ambos os lados, como a gente discutiu agora há pouco. Beleza? Certo? Então, com isso, eu vou conseguir resolver essa equação. Olha que interessante. Claro, eu queria que esse cara aqui também tivesse 4a ao quadrado no denominador, né? Para poder colocar todo mundo sobre 4a ao quadrado. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá 4a, multiplica o menos c, menos 4ac. Percebam que para o jovem poder acompanhar o raciocínio tem que ter um mínimo de fração algébrica, certo? O que a gente fez aqui, na verdade, foi multiplicar esse c sobre a por 4a, o numerador e o denominador, ó. 4a sobre 4a é 1, então ficou 4ac em cima e 4a ao quadrado embaixo. Como é o mesmo denominador, né? Eu pude subtrair essas frações. Beleza? Vamos para o golpe final praticamente. Extraio a raiz quadrada em ambos os lados, não posso me esquecer do mais ou menos para não perder informação, e pronto. X mais b sobre 2a é igual a mais ou menos, tem as duas opções, raiz no numerador, o b quadrado menos 4 vezes a vezes c, eu não tenho o que fazer, mas quando eu extraio a raiz do denominador, né, que é 4a ao quadrado, dá 2a. Dá 2a. E aí pronto, gente. Para achar o x que resolve qualquer equação de segundo grau colocada nesse formato, então bastaria que nós tivéssemos somados os monômios semelhantes para chegar nessa forma. Daí em diante, bastaria a gente seguir essa receita geral que nós estamos criando para resolver a equação de segundo grau, seja ela qual for. E eu preciso muito dessa solução para estudar a relação de segundo grau. Beleza? Eu preciso muito disso. Então observem, eu vou subtrair b sobre 2a em ambos os lados, vai ficar x igual a menos b sobre 2a, mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac dividido por 2a. Aí se eu quiser colocar todo mundo sobre 2a, deixar todo mundo sobre 2a, o x' e o x duas linhas, afinal temos o mais ou menos, mostrando que nós temos duas respostas. É muito comum que a gente chame de delta, o número, use a letra grega para falar daquela conta b quadrado menos 4ac, que tecnicamente falando, a galera chama de discriminante. Nome muito justo, porque ele é o cara que vai revelar se essa nossa equação de segundo grau tem raiz real, ou se ela tem raiz real e dupla, ou se ela não tem raiz real, se é só números imaginários que resolvem a equação. E aí depois é importante a gente discutir também o que são esses números imaginários, números complexos, melhor dizendo, eventualmente imaginários puros. Beleza? Então tá aí, cara, olha só, tu vê que não é o fim do mundo a gente deduzir a fórmula conhecida popularmente como Bhaskara, embora o pessoal fique muito chateado, um ou outro, na verdade, que de repente não vê quanto que a gente, ao longo desses 22 anos de de aula, bate nessa tecla de que o nome é atribuído erroneamente, mas quantas outras situações na ciência, a gente às vezes dava o nome do cara que plagiou e só depois o nome do verdadeiro dono da ideia, Quantas outras informações ainda sobre a ciência não nos foram reveladas, Então é natural que demore a gente tirar essas noções do senso comum. Então, desenvolvemos a solução para qualquer equação de segundo grau. Agora nós conseguimos achar o x' e o x duas linhas, as raízes, certo? Então, olha lá, ó, x', poderíamos dizer que é menos b menos raiz
de b quadrado menos 4ac, né? Vamos chamar de delta para ficar prático, menos raiz de delta sobre 2a, e o x duas linhas é menos b mais raiz de delta sobre 2a, onde o delta é o b quadrado menos 4ac. E se nós achamos expressões que nos permitem chegar nas raízes, né, em quaisquer casos, nós poderíamos aproveitar o finalzinho do vídeo para mostrar como que a gente chegaria, né, na soma das raízes, certo? Como que nós chegaríamos no produto das raízes, por que não? Mas vamos fazer o seguinte, então. Como a gente já discutiu, né, em vídeo anterior, que a parábola ela é simétrica em relação ao vértice. E o vértice, então, ele é muito importante, né, de ser definido. Né? O vértice é muito importante de ser definido para o estudo de uma relação de segundo grau. E o vértice, então, caso a gente ache as raízes da equação, o vértice ele vai estar sempre equidistante dessas raízes, né? Já que a parábola é simétrica em relação ao vértice. E é por isso que se eu achar a soma das raízes e dividir por 2, eu vou estar achando a coordenada x do vértice, certo? Aquele que nós chamávamos de ponto D máximo ou ponto D mínimo. Então olha só que interessante, soma das raízes. Soma das raízes seria o x' mais o x duas linhas. Seria menos b menos raiz de delta sobre 2a mais menos b mais raiz de delta sobre 2a. E aí percebam, né? Esse menos raiz de delta com mais raiz de delta vai dar 0. E o que vai acontecer é que o x' mais o x duas linhas dá menos 2b sobre 2a. E finalmente 2 dividido por 2 dá 1. E é por isso que a soma das raízes é menos b sobre a. Algo muito, muito importante de se saber, né? Para agilizar a nossa vida ou para pesquisar as raízes, né? Por soma e produto. Beleza? É muito importante isso. O teu desafio para o próximo vídeo é tentar mostrar como que se acha o produto das raízes. E agora, como que se acha o produto das raízes? Não estou te pedindo muito, hein? É para pegar essas duas expressões e multiplicar uma pela outra. Mostra que tu tem um pouco de álgebra nesse corpo, vamos? E aí, bora para a próxima? Claro que agora que eu sei a soma das raízes, eu já sei achar o x do vértice, beleza? Que é só tirar a média dessas somas, beleza? E aí, dessa soma, dividir por 2, menos b sobre 2a. Como é importante, né, entender por que o x do vértice é menos b sobre 2a e não só decorar, beleza? Que não te deixa, né, grandes ferramentas à disposição. Bora para a próxima, obrigado pela paciência!